Que eu vou trazer agora uma reportagem que é uma guerreira, né? Nós vamos conhecer agora, na verdade, é uma história de uma pequena guerreira, a Taimily, de apenas 12 dias, pessoal, 12 diazinhas. Ela nasceu com um grave problema no coração e necessita com urgência de uma cirurgia. Veja o sofrimento dessa família que luta na justiça pelo direito à vida. E eu vou ter uma entrevista daqui a pouquinho, o Dr. Marcelo Sandrin vai participar ao vivo aqui do programa já, para falar desse caso, o que ela precisa, que tipo de deficiência é essa, se tem cura, ou como que seria essa cura, que tipo de operação que ela precisa, se isso é feito aqui em Mato Grosso. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas primeiro vamos assistir a essa reportagem. Roda o VT. O casal Adília e Diego está hospedado aqui na casa do irmão dele no bairro São Simão, em Várzea Grande, desde o último dia 26. Eles vieram para o parto da segunda filha, a pequena Taimily, e pretendiam voltar para casa em Poconé tão logo ela nascesse. Acontece que Taimily nasceu com um grave problema no coração e está internada na UTI neonatal desde então. Já se passaram 11 dias, mas para a família parece uma eternidade. É que a cirurgia que ela precisa fazer não pode ser feita aqui em Mato Grosso. Durante os 9 meses foi uma gravidez normal. Assim, só tinha mesmo que durante a gravidez enjoo, esse aceleramento, batimento, mas o médico falava que era normal a questão da gravidez, né? 4 ultrassons. E não apareceu nada em relação ao bebê? Não. Constava que estava normal com o bebê, peso, tamanho, tudo normal. Os exames também constavam que estava tudo normal. Eu estava trabalhando aí, larguei a mão no serviço para vir ficar com minha filha. Porque minha mulher está operada, não tem condição de ficar indo lá. Aí eu que tenho que ficar indo, olhando, sabendo como que ela está, a situação dela, se piorou ou não. Mas no momento estou parado, porque dispensaram eu a tela do serviço. A cirurgia que Taimily precisa fazer, se fosse feita particular, poderia custar entre 200 mil até 500 mil reais. Isso porque, além dos procedimentos médicos e hospitalares, existe uma despesa grande com o transporte, que nesse caso seria uma UTI aérea. Mas o problema maior ainda é conseguir vaga fora de Mato Grosso para que esse procedimento seja feito. A médica responsável pela UTI neonatal do Hospital Municipal de Várzea Grande, Kaline Ojeda, conta que em janeiro deste ano, num caso semelhante, uma criança de Rondonópolis foi atendida com sucesso fora do estado. No caso de Taimily, o lado esquerdo do coração, que faz circular o sangue arterial, não se desenvolveu adequadamente. Se ela não fizer uma cirurgia paliativa com urgência, não vai sobreviver. É uma recém-nascido grave, com uma cardiopatia congênita grave, com prognóstico ruim, que no momento ela necessitaria ser transferida para um hospital onde fosse feita uma cirurgia para tentar fazer com que o coração dela funcionasse sem as medicações que ela está em uso hoje. Que chance que ela tem de sobreviver se não for feita essa cirurgia? Nenhuma. Nenhuma. Como nós não fazemos esse tratamento aqui e todos os pacientes têm direito, o governo banca assistência fora do estado do Mato Grosso. Olha, orientada pelo hospital, a família entrou com uma ação para que o Estado pague os custos da cirurgia fora de Mato Grosso. A Defensoria Pública em Várzea Grande informou que ainda na sexta-feira passada houve uma decisão liminar favorável. No entanto, o governo não tomou providências. A Defensoria pediu, então, o bloqueio da conta do governo e ainda aguarda decisão da Justiça. Entretanto, é fundamental que algum hospital manifeste disponibilidade em receber a menina. Foram pedidos orçamentos a 3 instituições hospitalares, o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, o Instituto de Cardiologia de Brasília e a Beneficência Portuguesa, em São Paulo. A Defensoria ainda aguarda resposta com algum orçamento. Nós também conversamos com a Secretaria de Estado de Saúde, tá? Nós conversamos lá com o pessoal da SES, entramos em contato com a Secretaria de Estado de Saúde e o que aconteceu?
A SES diz que juntamente com a Central de Regulação, está acompanhando o caso. Informou também que a criança já está regulada e ainda hoje a assessoria irá nos posicionar quando e para onde a criança será regulada. E eu estou aqui com o doutor Marcelo Sandrin, clínico geral, e que, para falar um pouquinho sobre esse caso, doutor, infelizmente, quando estava dentro do útero, estava tudo tranquilo, tudo bem. Depois muda, como é que funciona isso? São as duras realidades causadas pela maravilha de que é a formação de um ser humano, né? Na conformação do coração da criança, nós nascemos um bolinho de células, né? O espermatozoide, o óvulo se juntam, formam um ovo, ele começa a se dividir, depois forma-se um tubo, esse tubo vai se conformando e o coração daqui a pouco começa a trabalhar. Esse coraçãozinho no início é incipiente, parece dois vasinhos microscópicos que estão se juntando. Lá se formam depois válvulas, ele se contorce, ele se divide e termina nesse coração que nós temos. As pessoas normais, né, têm 4 câmaras com 4 válvulas ligados ao pulmão e ao restante da circulação, um órgão fundamental. No caso dela, a parte não se desenvolveu. Exatamente. É possível resolver isso? Não dá para dizer que é a mais importante, mas a parte da força do coração, o ventrículo esquerdo, que é o que é mais ativo, é o que bombeia o sangue para toda a circulação, não se desenvolveu adequadamente, pelo que a gente, né, conseguiu observar, e isso daí é incompatível com a vida extrauterina. Enquanto ela está lá dentro, a circulação é feita de uma maneira completamente diversa. Nós temos uma comunicação aberta, de um lado para outro do nosso coração, que, aliás, nela deve estar aberta ainda. Quando a gente respira a primeira vez e corta-se o cordão umbilical, interrompe-se a circulação através do cordão umbilical, a criança abre o pulmão, muda o trajeto circulatório, o coração, que já estava batendo, começa a ter outra forma de circular o sangue, e essa passagem que existia, ela fecha naturalmente. Uma das cardiopatias congênitas que a gente encontra, eu tenho uma paciente de 64 anos de idade que nunca soube que tinha, é a persistência de uma comunicação interatrial. Para ela estar viva, essa circulação ainda está se mantendo, porque senão ela não estaria viva. É um caso de urgência, né? Na realidade, é um problema que é praticamente incompatível com a vida. A maravilha que Deus nos deu da inteligência nos mostrou como podemos proceder para prolongar a vida ou dar uma sobrevida até razoável para essa criança. De antemão, tem que se saber que essa criança deverá ser submetida não a uma, talvez a 2, a 3 e até, quiçá, um transplante cardíaco, dependendo do que se encontrar. E por isso que também o orçamento, você viu ali que é meio lábio, né? Caríssimo e muito mais caríssimo. É um procedimento extremamente delicado. O coração é pequenininho, isso para ser diagnosticado previamente, só se tivesse feito um ecocardiograma prévio, chama morfológico, um ultrassom que hoje está em moda até, não somos muito adeptos de modismos, mas você consegue quando há uma suspeita. Agora, como a circulação da mãe estava suprindo o neném, ele se desenvolveu normalmente. Só que quando nasce tem uma surpresa dessa. Na realidade, ela deve ter uma PCA, deve ter uma comunicação interatrial, que é a persistência desse canal que existe normalmente, um buraco que existe do lado direito para o lado esquerdo do coração, aonde hoje o sangue é oxigenado malemar, através do refluxo, a circulação se faz pelo pulmão. Então, na realidade, nós precisamos de uma certa urgência, porque até um mês a criança vai indo. Agora, a sobrevida já complica. Bom, nesse momento, a senhora Adília e o seu Diego, são os pais aí da Emily, né? Eles estão com certeza apreensivos. Agora veio a notícia, doutor, de que a criança está regulada. O senhor que tem uma especialidade aí, que também trabalha muito com o SUS, quando a gente informa isso, informa também que a criança já está regulada. O que diz aí? De fato, o que significa isso? Não, na realidade, o Sistema Nacional de Saúde já está ciente de que existe uma criança com esse problema. Vai se ver se existe equipe disponível
e, eventualmente, possibilidades técnicas de se fazer. Não há uma garantia específica de tudo vai ocorrer como a gente quer. O que nós queremos é que ela seja transferida brevemente, que ela dê entrada num lugar, você citou alguns locais, existem outros locais no Brasil que são capazes, e que, tecnicamente, seja execuível uma correção. Temos que lembrar que, às vezes, não existe correção. Cardiopatia congênita, essa é relativamente rara. A estatística americana, porque no Brasil não existe estatística, em torno de 1.000 casos ano, entendendo? Na realidade, muitos nascem e morrem rapidamente. Mais do que isso, ela representa um número pequeno, de 5 a 10% das cardiopatias totais. Existem outras mais graves e menos graves que são mais frequentes. E tem que tentar a possibilidade de correção. Só que a gente tem a dificuldade. Ela está regulada e que o sistema já está avisado. Depois teríamos que ver se ela consegue sobreviver a um transporte. Né? Já foi citado aí que o transporte preferencial aí tem que ser aéreo, porque os hospitais daqui são muito longe. Mesmo Brasília, Hoje Goiânia. Nós temos estrutura para essa operação aqui? Olha, que eu saiba, não. Nós temos cirurgia cardíaca, né, infantil. Hoje, né, a referência é a fêmea. A Amecor eventualmente tem que intervir, porque também ela é ligada ao SUS. E nós, no Santa Helena, eventualmente temos que fazer pequenas cirurgias, porque nós não fazemos cirurgias cardíacas a céu aberto, mas temos que intervir em crianças, especificamente, de emergência para a criança não perecer. Existem algumas atitudes que você não pode esperar nem um minuto, você tem que tentar. Então, é feito de urgência. Agora, essa cirurgia de correção é extremamente complexa. Precisa de profissionais habilitados, equipes com muita experiência, porque senão é fazer para não virar nada. E como eu disse, usualmente é uma sequência de eventos. E também corre-se o risco dessa criança chegar ao local, estudar-se ela com mais profundidade, a equipe com a expertise que tem chega à conclusão que a saída é um transplante cardíaco. Aí nós temos um outro problema, aonde se acha um doador, o coração não está ali no estoque, não está ali à disposição, ainda mais em crianças recém-natas. É uma coisa muito complexa. É raro e serve para exemplificar que a maravilha que é a vida, entendendo? E a conformação do coração. Eu, toda vez que recebo, hoje eu recebi uns 2 ou 3 já pela manhã, um exame chamado Holter. Eu leio no Holter 24 horas de monitorização do coração, na média de 100 a 120 mil batimentos por dia. E ninguém se atenta a isso. 120 É uma mil. das maravilhas de Deus. Se você multiplicar isso pelos anos que você tem de vida, né, você vai ver que é uma máquina que é um troço de louco. E ele é fundamental à manutenção da vida de todos nós. Se não houver oxigenação adequada do sangue, se não houver, tá entendendo, uma distribuição adequada, que é o que mais falta para essa criança, ela não é jogada no organismo dela, o que acontece, infelizmente, é que nós vamos ter que nos conformar com a eventual perda de uma vida. Nós nunca nos conformamos. Vamos torcer para que não. Não, Doutor, vamos levar sorte. Vai sim, certeza, certeza. Já está regulado, as coisas estão acontecendo, sim. Agora é bola para frente. Tem que se ver a equipe se está pronta, se tem execuibilidade, e aí vamos ter aquela dose, né, de sorte e otimismo, e vamos orar bastante por essa criança. Amém. Doutor Marcelo Sandrini, muito obrigado pela sua presença aqui. Hospital Santa Helena, tudo tranquilo? Olha, medianamente, né? Recentemente, 110% de ocupação. Recentemente vocês passaram por um sustinho ali. Nós tivemos lá um evento, mas foi um evento que valeu a pena. A gente nunca é bom a gente ter claro, coisa, mas valeu a pena. O importante é lembrar, ninguém se feriu, não houve nenhum problema. Não houve nenhum problema. Tivemos uma intoxicação por fumaça de uma passageira, de uma funcionária nossa, mas foi muito bom para a gente ter um exemplo de solidariedade em Cuiabá, já que você tocou no assunto. Quero mais uma vez agradecer a todos. Nós nos surpreendemos, por exemplo, com policiais que saíram de tudo quanto é lugar, ouviram pelo rádio e foram para o Santa Helena. O bombeiro, tínhamos lá todo mundo. As equipes do SAMU que estavam de folga, dormindo em casa, foram avisadas e nós tínhamos 7 ambulâncias no pátio. A resposta dos funcionários que estão treinados através, né, da CIPA, e não é uma coisa que às vezes a gente dá importância, foi exemplar. E a causa foi qual, doutor? Continuamos aguardando a resposta final, né, da perícia. Mas parece que foi realmente um celular colocado a carregar
em cima da cama com um travesseiro. Aí pegou fogo na em cima. cama. Ele esquentou, queimou o plástico, pegou o incêndio, havia uma linha de oxigênio, ele começou a dar problema. Não foi de grande magnitude, Claro. mas o susto e a fumaça da queima, né, daqueles produtos foram muito fortes. Mas valeu a pena para a gente ver que a solidariedade existe, que o ser humano, na sua maioria maciça, é muito bom, entendeu? E que você, estando atento, e principalmente tendo coragem, né, nossos funcionários não arredaram o pé em nenhum momento. Estavam lá, fizeram a diferença e todo mundo saiu protegido e bem. Eu agradeço a população e as pessoas que lá tiveram com a gente. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Eu falo o seguinte, isso aí é resposta, porque quando a gente planta, a gente colhe. O senhor é uma pessoa extremamente sempre solícito, né? O senhor viu que o senhor chegou correndo aqui e eu falei, o senhor está com pressa, doutor? Porque nós iríamos fazer essa entrevista no segundo bloco. Falei, olha, tem uma pessoa me esperando daqui a pouquinho no consultório. Não tem uma, não. Deve ter umas 7 ou 8 esperando então com raio-x. Vamos adiantar essa entrevista. Então, muito obrigado, viu? É um prazer imenso. Só convocar, se a gente tiver disponibilidade, estaremos aqui com o maior prazer para trazer informes na área de saúde. Eu acredito e agradeço a vocês da imprensa, dar espaço à saúde, que sempre necessita dos vossos trabalhos. Amém.